Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, da gravação do nosso 80º podcast. E nesse podcast de hoje eu queria retratar para vocês a importância de a gente ter uma visão global sobre ecossistemas empresariais. E como é importante você estar buscando novas conexões. Agora há pouco, estava lendo uma matéria e depois fui ler um pouco de um livro sobre a questão de macro e microeconomias, né? E as pessoas às vezes, não está tão vinculado a buscar entender as coisas tecnicamente, acaba que se acha que as coisas são quase que um estado de espírito, né? E isto não é bem assim. Por quê? Né? Quando você está numa macroeconomia e é uma economia que é pujante, que é forte, todos os negócios ao redor acabam se beneficiando dessas atividades empresariais que têm relações diretas ou indiretas naquele processo. Ou seja, é muito difícil você ter uma mega empresa no interior distante, isolado de todos os ecossistemas empresariais. Então, isto é muito difícil de acontecer. Não impossível, mas é bem mais difícil de fato. E aí, por que eu estou tentando fazer essa analogia? Porque eu quero trazer um pouco do caráter técnico desses ambientes empresarial a um ambiente de prosperidade e capacidade de ingressar em novos ambientes corporativos. Porque muita gente acaba mistificando esse processo, tornando ele a vinculação a uma pessoa específica, a um know-how daquele segmento e acaba negligenciando verdadeiramente as possibilidades que você pode trazer para a sua empresa, para você e para a sua vida. Então, o primeiro fato que eu queria deixar bem claro, só é possível ter uma economia pujante, uma empresa forte, dentro de uma economia com vitalidade. O primeiro ponto é esse. Há outras possibilidades também, porque todo mundo sempre gosta de tocar no ponto das exceções. Só porque, meus amigos, entenda uma coisa: exceção não é para todos, é para poucos e que tem capacidade. Ou seja, o cara da exceção ele é muito mais vitorioso e mais forte também dentro do ecossistema já forte. Então, esse é o primeiro ponto. Economia, quando a gente fala de economia, empresas fortes, sólidas, buscam ecossistemas e ambientes onde você tem uma economia pujante. Exemplo clássico: no Brasil, a principal economia nossa é São Paulo. O principal estado que tem maior detentor da economia é São Paulo. Então, quanto mais tempo se passa, quanto mais a sua empresa cresce, mais ela tende a migrar a uma sede, pelo menos uma sede em São Paulo. Porque é a principal economia do Brasil, é a principal ecossistema empresarial está em São Paulo. Mas nós especificamente, né, vamos pensar aqui cada uma das nossas realidades. A gente pode olhar nas suas realidades, se você quer colocar um negócio, quer gerir uma empresa, quer fomentar aquela região, você tem que olhar primeiramente o que está acontecendo na sua cidade. Quais são os principais nichos, atividades empresariais de interesse que você pode se conectar junto a elas ou operar naquele mesmo segmento. Porque, pessoal, é de fato lutar contra a maré, lutar contra o processo que está instalado naquele ambiente inteiro, naquele ambiente empresarial, naquele ambiente econômico. Isso gera um trauma de crescimento, isso gera uma baixa capacidade de você prosperar naquele ambiente. Então, dito isso, olha o quanto é importante. Eu hoje estou presidente de uma federação, certo? Essa federação tem uma conexão com a confederação e eu estou vinculado também, por estar ser uma federação a nível estadual, às associações de níveis locais de ambiente empresarial aqui no nosso estado do Ceará. Isso propicia que eu tenha uma relação e uma capilaridade em diversos segmentos, para que eu possa conversar e entender cada zona de oportunidade e cada detalhe que acontece nessas localidades. O que eu olho para isso? Por que eu digo que isso é tão importante para qualquer empresário estar conectado a esses ambientes? Porque te gera a possibilidade de você se vincular a pessoas com o mesmo objetivo empresarial. E mesmo objetivo não quer dizer apenas o mesmo ramo de negócio. Porque se você também fica estritamente só com um foco num ângulo específico, né, de operação, você pode ter
problemas muito sérios, de você não entender o todo que está ao seu redor. Então, alguns ambientes empresariais geram essa proporção, essa qualificação de a gente ter essas conexões. E aí, pessoal, a grande beleza disso tudo, quando eu olho essa semana, eu passo uma semana fora, viajando, para exatamente fazer essas conexões, para participar dessa confederação, para participar dessas reuniões. E lá eu pude verificar com pessoas de todo o Brasil situações interessantes de cada segmento, de cada atividade. E aí a gente pode entender a riqueza do nosso país. E aí eu passo de ter uma atuação local, certo? Como presidente de uma instituição, para ter uma atuação de nível nacional, de relacionamento, de poder viajar para um novo estado, de viajar para uma nova localidade e ter pessoas ao qual eu já posso me conectar porque já faz parte daquele ambiente empresarial. E não é um ambiente empresarial ligado a uma pessoa específica, é um ambiente empresarial ligado a multissetores, a multi-áreas da economia, que facilita ainda mais essa nossa injeção de entender essas diferenças empresariais. E isso torna esses ambientes extremamente ricos em informação. Essa semana que passou, eu estava no Rio de Janeiro. Estava no Rio, tinha muito preconceito com o Rio, mas hoje eu sou uma pessoa apaixonada pelo Rio de Janeiro, não só pelas belezas naturais, mas pela história que aquele estado tem, né, pela enormidade da economia que o Rio é, e a grandiosidade que tem de pessoas maravilhosas, de fato, naquela região, que a gente pôde se conectar e entender como cada um tem trabalhado, gerado riqueza, empreendido e tem sua visão de mundo naquela localidade. Isto é uma coisa que só esses ambientes conseguem te dar de riqueza imensurável para que você possa conviver com pessoas tão maravilhosas. Então, é por isso que eu sou tão apaixonado pelos ambientes empresariais e tenho uma certa dificuldade ainda de estar vinculado a pessoas que dominam esses ambientes. Por isso que é tão interessante estar vinculado a instituições que dominam esses ambientes, porque as instituições elas são plurais, elas são diversas e ela consegue lutar por objetivos e sinergias iguais que todos serão beneficiados. E aí, pessoal, isso traz uma questão muito relevante, que foi do começo da minha abordagem sobre macroeconomia, você entender sobre a economia que a sua empresa está inserida e como ela pode se desenvolver e prosperar. Porque eu vejo muito, em algumas situações, principalmente com pessoas que têm algumas convicções muito focais, de não entender o que está impactando a sua empresa de maneira indireta ou diretamente. E aí eu digo muito que quando qualquer empresário, ele tem que ser um apaixonado pela sua marca. Então, normalmente, se você for ver eu conversando aqui na empresa, uma coisa do gênero assim, você sempre vê ou eu com a logo da empresa estampado, como essa blusa nova que o Lucas fez, ou porque eu estou pensando em como colocar uma logo no canto diferente da Contropax, desses ambientes, porque é a marca que eu defendo. É aquilo que eu sou apaixonado, é aquilo que eu estou construindo e aquilo que eu acredito que vai ser o melhor para as pessoas que eu estou fazendo. Então eu preciso contar a minha história e esses ambientes me trazem a possibilidade de aprender com essas pessoas, de ver o histórico das instituições e ver como eu devo trabalhar. Então este é o grande ponto. E aí, já tem uma certa vivência desde a questão do Conselho Regional de Contabilidade, desde essas instituições empresariais, que normalmente não é aquilo que a gente gostaria de fazer, mas é aquilo que é possível ser feito. E às vezes, pela questão de maturidade, a gente fica muito chateado porque algumas pautas não avançam. E aí a gente não consegue entender e até se afasta desse ecossistema. Que quando aí isto é um efeito lesivo, quando a gente não faz parte desses ambientes, porque a gente não vai mais conseguir aí ter uma visão estratégica de futuro, ter uma aprimoração do nosso conhecimento e uma relação com pessoas que podem nos proporcionar e nos alavancar nessas colocações de crescimento, de desenvolvimento pessoal e profissional.
Então, galera, é fundamental fazer parte das instituições, é fundamental que a gente possa se agregar a elas e entender como a gente pode construir junto a elas. Mas uma coisa que eu sempre repito é que você é empresário e como empresário tem que ter muito cuidado com o seu negócio. Então, você colabora com as instituições, porque a gente tem um dilema institucional que quanto mais você consegue colaborar, mais isso vai retornar diretamente para você, certo? E quanto mais você faz, mais você recebe. E é só você parar para pensar que na sua empresa, quanto melhor o serviço que você presta, quanto melhor a mercadoria que você entrega, quanto melhor o seu atendimento, melhor é o seu retorno sobre isso. Porque as pessoas se apaixonam pelas nossas marcas, se apaixonam por nossos produtos e pela experiência que geramos. Ou seja, tudo isso se chama ecossistema. E esses ecossistemas, eles são riquíssimos em pluralidades e ainda mais em oportunidades. Então, eu sou um firme defensor para que você possa olhar além das paredes da sua empresa. E dessa forma a gente pode construir uma cidade, um estado, um país muito mais rico. Pessoal, partindo disso, Partindo disso, já que é um podcast que a gente faz aqui focado para empresários, para profissionais liberais, para que você possa realmente ampliar os seus horizontes, eu espero que o recado aqui tenha ficado claro. Ou seja, olhe o ecossistema que você está inserido, que muito provavelmente você vai entender a sua capacidade de ganhos. E aí eu tenho um grande dilema que eu falo assim: olhe para todo mundo do teu setor. Quem é o maior empresário do teu segmento? O que é que ele fez, onde ele está inserido e o que você precisa fazer para alcançar esses resultados. E muito provavelmente ele está nesses ambientes, certo? Ou ele já passou por esses ambientes. E é isto que faz toda a diferença. O sucesso deixa rastro. Só precisa você procurar, encontrar e seguir essa minha trajetória de sucesso. E dentro desse processo, o que a gente tem que fazer? Reinventar para aprimorar a qualificação desses resultados. Aqui, por exemplo, na Cotropax, a gente investe incessantemente e tem conversas diversas com a tecnologia, porque a gente sabe que é nesta área que a gente vai gerar mais riquezas para o nosso setor. Por quê? Porque os melhores estão nessa área de tecnologia e vinculado à área de finanças, vinculado com a área de economia tributária, vinculado com a área de gestão de pessoas, com conectividades e interação. Então, isto de fato é o que constrói a riqueza. E é aí que vai a minha observação. Se você olhar para os números da sua empresa em termos de resultado econômico, em termos de faturamento, em termos de pessoas, em termos de salário, se você olhar para essa sua economia local, da sua gestão do seu negócio, você vai conseguir passar a entender o que você precisa mudar dentro desse cenário que você vai construir algo diferente. E parece simples, né? É porque as pessoas normalmente esperam um mais na manga, um estralar de dedos para que haja uma transformação global. E, pessoal, não funciona assim. Não é assim. Eu sou um apaixonado por história e estava vendo a história. Eu sou o maior empresário de todos os tempos do Brasil. Para mim, é o Barão de Mauá. E lá no prédio, a gente teve a reunião da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ele foi o terceiro presidente da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro. E aí, esse cara construiu um colosso empresarial. E aí dá para a gente entender também aonde as coisas dão e não dão certo, mesmo com esses grandes empresários, mesmo que seja do passado, para que você possa olhar para isso, aprender e tracionar o seu negócio. E um dos detalhes que ficou muito claro é: nunca dependa do Estado. O Estado, ele nunca vai, na sua grande maioria das vezes, lhe trazer um aprimoramento, uma qualificação, um melhoramento do ambiente no qual você está inserido. Então, muito cuidado se a sua empresa tem uma relação direta ou uma dependência direta com o Estado. Todos nós temos, independente de estar em iniciativa pública ou privada. Se você presta serviço ou vende mercadoria para o governo federal, estadual, municipal, ou se você está só exclusivamente na iniciativa privada.
nós temos uma dependência, uma correlação com a iniciativa pública, porque é indissociável. Até mesmo porque a figura de país, a figura de Estado e de cidade, ela é uma figura pública, né? As nossas empresas é uma figura privada. Então, nós estamos vinculados direto e indiretamente todos os dias com a iniciativa pública. Então, o grande ponto que eu tive também de aprendizado ali, muito cuidado com o quanto você depende da iniciativa pública. E aí eu falo isso pensando ainda mais agora, se a gente puder imaginar a reforma tributária. O que eu digo para todo empresário com a reforma tributária rodando hoje é que faça caixa. Até que você passe pelo período mais drástico da reforma tributária, que é logo ali, em 2029, que é realmente não é o final da transição, mas é basicamente a consolidação final da reforma tributária para a sua transição final desse processo. Então, faça caixa para que você possa entender essas nuances que estão acontecendo e prosperar nesse processo. Então, galera, se você olha, né, e entende isso, e eu quero que vocês fiquem focados nos seus números, olhe nos seus números os seus resultados. Se você olhar, entender isso, você vai olhar o que você vai ter que buscar, entender o que você precisa transformar dentro da sua empresa. Um exemplo que eu estou vivenciando hoje é o nível de crescimento acelerado do nosso ecossistema. E aí eu tenho que fazer cada vez mais reserva de capital. Por quê? Para que eu consiga sustentar o meu crescimento acelerado hoje, esse crescimento requer capital para que esses novos ambientes ao qual eu estou inserido, né, que estão me trazendo mais oportunidade, eu consiga sustentar, né, essa prosperidade que a empresa está vivendo. Não só por mim ou por esses ambientes, mas pelo trabalho que nós fazemos e principalmente pela liderança de um dos sócios. É por isso que eu sou um incentivador muito forte do sócio, né? O sócio nosso de relações institucional e comercial, tá bom? Tem feito um trabalho muito bom. E é exatamente pensando em ecossistema, pensando em empresas, pensando em cidades e em país, é o que é que muda nossas realidades. Se você entender exatamente a mensagem que eu estou passando hoje para você, você vai entender onde precisa mudar a sua empresa. Olhe para o seu cenário econômico, veja quem é o maior do seu segmento, veja essa cidade que você está atuando e as empresas que você está negociando vai levar a sua empresa para o próximo nível. Se não vai, a pergunta que você tem que responder é o que vai levar você até lá. E hoje a nossa grande resposta do nosso ecossistema se chama tecnologia. Mas tecnologia aplicada, tecnologia usada, tecnologia refinada. Não só qualquer tecnologia, né? E constantemente aprimoramento da nossa equipe, que é o que nós estamos investindo também de uma maneira épica. Ou seja, tudo isso vai beneficiar um crescimento, uma prosperidade, uma gestão de recursos e que a gente possa alcançar novos objetivos. Ah, e detalhe, quando a gente começa a falar sobre isso e começa a citar com algumas pessoas próximas, algumas pessoas eu quero até fazer uma breve defesa para você já, né? Vai te olhar um pouco torto, vai achar que você está falando demais ou está sonhando muito alto. E pessoal, isso é normal, certo? Até que te quebre alguns obstáculos, até que te mostre alguns resultados, as pessoas costumam constantemente depreciar, principalmente a mais próxima, a sua empresa, a sua atividade empresarial, ou aquilo que você fala. Mas com o tempo, se você consolida resultado, se você consolida estrutura, se você mostra realmente aquilo que você tem feito e precisa ser mostrado para que o mercado acredite na sua credibilidade, que o mercado possa entender aquilo que você veio fazer, aí as coisas se transformam. E é impressionante ver como isso é uma realidade. Ou seja, ninguém contesta resultado. Ninguém contesta lucro. E é isso que é o mais bonito. Tem algumas situações que isso mostra até mesmo a sua capacidade de visão empresarial.
Porque faturar é simples, lucrar não é simples. E principalmente quando você cresce. Eu vejo muita gente crescendo, muita gente colocando ecossistemas interessantes, mas não está conseguindo ter lucro. Isso já é uma outra preocupação, que dentro do crescimento a gente precisa ter esse cuidado. Então, o grande dilema de hoje é a pergunta que eu quero fazer e quero repetir incessantemente: aonde você está inserido? O que você está fazendo? Quem é o maior do seu mercado? O que é que o seu mercado realmente espera de uma grande empresa dentro da sua área? Encontrar essas respostas não é o suficiente. Fazer essas respostas acontecerem dentro da sua empresa, aí sim muda a realidade do seu jogo. E é nesse processo que a gente, como ambiente empresarial, tem que entender. E aí, pessoal, se lembra do começo do podcast, que é você entender qual é a economia que você faz parte. Porque muita gente ignora isso. Eu acho impressionante essa capacidade das pessoas em ignorar a economia que você faz parte, para você entender onde é que você pode ser grande. Entender quais são as empresas que você, os amigos, os relacionamentos que você tem, e também entender os números do seu próprio negócio, a entrega do seu próprio produto. Isso tudo não funciona de maneira isolada. Isso tudo funciona de maneira conectada. E aí, eu quis tirar... Eu sei que esse podcast pode parecer um pouco com a mensagem de coach, se bem que eu sou também um entusiasmo do pessoal que trabalha na área de coach, né? Existe o coach realmente, que é o cara que tem uma formação sólida e técnica, existe o coach motivacional, que também tem a sua formação, mas enfim, não quero me prolongar nessa questão, mas eu quis trazer essa questão técnica do olhar da economia, sobre o olhar dessa inserção de mercado de ecossistemas e o que essa inserção econômica e de mercados por que elas estão tão conectadas e por que elas se tornam a tua empresa tão próspera para que ela se torne algo virtuoso. E aí, se você está aqui, se você está conseguindo conectar essas informações, a principal coisa que você tem que fazer a partir de agora é estabelecer indicadores. E aí muita gente fracassa nesse processo porque é um processo brutal de você ter a convicção de olhar e encarar se você está indo bem ou está indo ruim. As pessoas gostam, na sua grande maioria, de achar que está indo bem, mas não está porque não está olhando os seus números. Isso pode ser algo que pode diferenciar, de fato, os meninos dos homens. Porque muita empresa acaba quebrando por tomar decisões sem ter o feeling dos números, sem conferir aquilo que você está pensando com os números da sua empresa. E a maneira que eu costumo dizer assim, mais fácil é quantos R$ 1.000 aumentou seu caixa de um mês para o outro. E se esse caixa não aumentou, foi proveniente de quê? Isto que eu estou falando é o ponto de obviedade mais redundante, mais óbvia do mundo, que traz que uma empresa possa ter prosperidade ou não. E todo mundo não. A grande maioria do setor empresariais negligenciam isso. Acha que está com conta atrasado, está tranquilo. Acha que está com inadimplência alta, vai dar certo. Não, eu estou atrasando essa conta aqui porque esse cliente aqui não estão me pagando. A vida não funciona assim, pessoal. E eu estou falando isso porque tem muita gente que pensa assim, né? Ignora as pequenas economias, ignora os pequenos resultados. E isto tudo mostra o quão você talvez não esteja qualificado ainda. Então, resultado, ele pode ser no pequeno ou no muito, ele tem que ser construído e mensurado. Porque é assim que você consegue, de fato, fazer que a sua empresa possa prosperar e se desenvolver. Mas se lembre, feito isso, se lembra que isso é uma sinergia. Qualquer área que você não trabalhar vai deixar o seu crescimento a desejar ou vai levar todo o seu crescimento embora. Então,
Nunca descuide de todas as áreas. E até algumas informações importantes para que você possa conectar esse processo. No último mês, nós tivemos um dos meses com maior quantidade de ações trabalhistas da nossa história. O que a gente não via há mais de 12 anos. Agora, recente, nós temos a reforma tributária que eu tenho que falar insistentemente porque ela vai mudar toda a sistemática, como você vai ver o seu negócio, principalmente da relação cliente e fornecedores. Os seus clientes vão fiscalizar a sua empresa vai fiscalizar os seus fornecedores, principalmente se você estiver na relação B2B. E isto vai mudar a forma de como nós precificamos nossas mercadorias, nossos produtos também. É por isso que eu estou falando. Cuida no caixa, faz reserva de caixa, vai ser um momento crucial, é um momento muito importante. Então, não para. E o outro ponto também, que é um ponto e que eu acho que é indiscutível, não dá para parar de fazer sua empresa crescer. Não tem como parar o crescimento de uma empresa. Porque a partir do momento que ela não cresce em faturamento, não cresce em economias, ela está diminuindo, já está no processo ruim para que ela não possa mais prosperar. Então, é de fato difícil, é de fato que a gente possa entender todas essas conjunturas, mas quanto mais você fica ciente, quanto mais você está vivendo conscientemente esse processo, mais fácil as coisas se tornam a ser. É aquela história, levantar 10 quilos é fácil, levantar 30 quilos nem tanto, 50 quilos já é um pouco difícil, 100 quilos é muito difícil, mas é muito difícil para quem não está levantando 50 quilos já, porque depois é só continuar no processo para conseguir de fato evoluir, mas sabendo que esse processo precisa ter várias implementações para que a gente continue essa nossa jornada. Pessoal, eu queria compartilhar isso com vocês porque isso me deixou muito feliz de voltar a entender um certo ponto, o quanto a gente passa por algumas dificuldades e acaba esquecendo essas lições que são tão básicas e que transformam a vida das nossas empresas, e que a gente acaba esquecendo, negligenciando esse processo, achando que ficando só dentro das paredes do seu negócio tudo vai dar certo. Então, isto daqui é o que de fato eu acredito, é o que de fato eu estou praticando, é o que de fato eu acredito que muda os ecossistemas, o que muda as empresas, o que muda as realidades, o que nos faz ser melhor para entregar o melhor à nossa equipe, a entregar o melhor aos nossos clientes, a entregar o melhor à sociedade. Nunca pense que você por si só é grande o suficiente. Eu só acredito em empresa que tem time, eu só jogo junto com o time, porque é com o time que a gente vence. Individualmente, são vitórias pequenas. Era isso, meu forte abraço. E também queria agradecer aos patrocinadores, agradecer especialmente a Contropax, porque é ela que detém todo esse ecossistema que nos proporciona gravar os podcasts. Como não agradecê-la, né? Agradecer a X-Tech, a empresa especializada em ponto digital, e também está liberando agora um sistema comercial para o mercado também, a X-Tech. A Lockcert, que seja especializada em certificados digitais, atendimento sensacional, 7 minutinhos você emite o certificado digital. A WinPay, um fintech de meios de pagamentos e recebimentos. Se quiser uma máquina de cartão de crédito, é só pedir a WinPay. Vai ter uma galera lá para te atender. Da mesma forma também a A2P Partners, que é uma empresa de sucessão, herança, planejamento e operação de impostos, seríssima, com muita credibilidade, que a gente está fazendo esse trabalho também. E pessoal, é isso. Até o próximo podcast. Um forte abraço.